Oi, gente! Hoje eu decidi começar aqui no canal um novo quadro chamado Bibi Recomenda. O plano é que esse seja um quadro mensal em que eu venha no final de cada mês e fale pra vocês as coisas que eu mais gostei naquele mês, seja jogos, músicas, filmes, séries, qualquer coisa que der na telha. Isso é só uma desculpa pra eu poder falar ininterruptamente sobre qualquer coisa que eu estiver obcecada em um determinado momento? Sim! Mas qual é o propósito de você ter um canal no YouTube se você não pode fazer isso? Para inaugurar esse quadro, vamos falar dos meus favoritos do mês que passou agora, que foi agosto. E vamos começar então com recomendações de músicas. A minha recomendação principal desse mês é o álbum novo da Hayley Williams, que é vocalista do Paramore. Inicialmente ela lançou cada uma das 17 músicas separadamente, e ela encorajou os fãs a montarem playlists com a ordem que eles mais preferiam pro álbum. E depois dela analisar as playlists de vários fãs diferentes, ela decidiu a ordem que ela tinha gostado mais, e aí ela lançou o álbum, que veio então a ser chamado de Eagle Death at a Bachelorette Party. E o álbum, cara, tá absurdo de incrível. Eu gosto muito de Paramore e eu gosto muito também da carreira solo da Hayley. No geral, eu admiro muito ela como vocalista, como cantora, como artista e principalmente como compositora. Esse é o terceiro álbum solo dela até agora e pra mim foi o melhor. E não só pra mim, né? Porque o Metacritic deu a nota 97 pro álbum dela. As minhas músicas preferidas do álbum são Ice on My OJ, Brotherly Hate, True Believer, Dream Girl em Shibuya e a música que dá nome ao álbum, que é Eagle Death at a Bachelorette Party. Pra você ver o quão bom o álbum tá, são 17 músicas e 5 são as minhas preferidas. Então, assim, vale muito a pena conferir. E se você não quiser conferir o álbum inteiro, quiser conferir só algumas músicas, confere alguma dessas aí que eu falei que vai dar bom. Além do álbum da Hayley Williams, eu gostei muito também do single novo da Chappell Roan, The Subway. A música inteira tá incrível, é muito boa. E a parte final, principalmente, é absurda, é muito satisfatória de você gritar ela, cantar ela em plenos pulmões. Assistir a Chappell cantando essa ao vivo, ó, chega a subir um arrepio. Falamos um pouco então sobre as minhas recomendações de música desse mês. E agora vamos partir para uma sessão que vai ser um pouquinho maior, que é a sessão de recomendação de filmes. Esse mês eu vi 7 filmes. Eu geralmente vejo pelo menos um filme por semana. Esse mês, então, eu vi mais de um em algumas semanas e só um em outras semanas. E um dos destaques pra mim foi Princesa Mononoke. Talvez agora você esteja em choque pensando, meu Deus, Bia, como assim você nunca viu Princesa Mononoke antes? Sim, realmente, eu nunca vi Princesa Mononoke e eu acho que vocês ficariam um pouco chocados com a quantidade de filmes que eu nunca vi antes. No futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu sei que é um clássico do estúdio Ghibli, mas eu nunca tinha assistido, apesar de já ter visto vários outros filmes do estúdio. Eu acho que foi até bom que eu nunca tivesse visto ele antes, porque aí eu tive a oportunidade de ver ele pela primeira vez, não só no cinema, como em IMAX. Estavam tendo algumas sessões especiais, tinha só uma sessão por dia, e eu consegui ir e assistir, e foi lindo. Foi uma experiência incrível. Um resumo rápido aqui pra vocês, sem muitos spoilers. Princesa Mononoke conta a história do príncipe Ashitaka. O príncipe é amaldiçoado depois de matar um demônio que invadiu o vilarejo que ele morava. E por conta dessa maldição, ele precisa sair do vilarejo dele pra poder encontrar uma cura. E durante essa jornada que ele faz em busca da cura, ele se depara com diversas questões relacionadas à exploração desenfreada dos recursos naturais por parte dos humanos daquela área. E a forma que as entidades sagradas dessa floresta reagem a essa exploração desenfreada. Eu gostei muito da forma que o filme demonstra a relação dos seres humanos com a natureza, de uma forma bem direta, só que ao mesmo tempo sem soletrar exatamente qual é o significado do filme. É um filme que tem uma mensagem muito fácil de compreender, mas ele passa ela de uma forma muito subjetiva e sentimental mesmo assim. É interessante também como o tema desse filme continua sendo atual, mesmo já tendo passado quase 20 anos desde que ele foi lançado. E sem dar spoilers sobre o final, eu só queria fazer um adendo de que eu gostei muito de que o final não termina da forma que um filme da Disney terminaria, por exemplo. Ele vai um pouco contra a expectativa que você tem da forma que um filme desse tipo terminaria. Eu vou dizer só isso. Além disso, eu fiquei muito impressionada com a experiência que eu tive assistindo ele no cinema. A sessão estava abarrotada de gente, muito cheia, mas não teve nenhum problema. Foi bem agradável, não teve ninguém sendo inconveniente, ninguém usando celular nem nada assim. E eu acredito que tenha acontecido isso justamente pelo fato de que a maior parte das pessoas que estavam lá provavelmente já são fãs do filme e tem respeito pela obra, né? Por fim, eu queria dizer que é um filme lindo, é um filme visualmente muito lindo, muito bonito, como a maior parte dos filmes do estúdio Ghibli são, né? A minha próxima recomendação é um filme que é queridinho dos cinéfilos por aí, que é Mulholland Drive,
que é um filme dirigido pelo David Lynch, que é um thriller / mistério. Esse filme é possivelmente um dos filmes mais confusos que eu já vi em toda a minha vida, só que num bom sentido. Eu fiquei completamente vidrada nele enquanto eu tava assistindo e pelas próximas 2 horas depois que eu vi, eu fiquei enlouquecida procurando coisas sobre o significado e sobre as referências e sobre as interpretações que as pessoas tinham sobre o filme. Enfim, eu fiquei muito apaixonada, muito vidrada, muito impressionada, também muito confusa, mas aparentemente essa é a intenção? Não sei, me diz aí se você já assistiu esse filme ou não. Se você gosta de filmes que mexem com a sua cabeça, eu recomendo muito que você assista ele. Mas se você nunca assistiu, eu também recomendo que você pesquise o mínimo possível sobre a história dele, sobre como ele funciona, etc. Tente assistir o mais cegamente possível. Numa linha similar a Mulholland Drive, eu vou também recomendar um filme que não é tão aclamado quanto ele é, mas que eu pessoalmente gostei. Ele tem uma vibe vagamente similar a Mulholland Drive e chama Vanilla Sky. Eu confesso que o combo desses 2 filmes no mesmo mês fez com que o meu cérebro ficasse um pouquinho maluco só, mas tudo bem. Vanilla Sky também é um thriller, só que ao invés de ser com mistério, como o Mulholland Drive ele é um thriller com elementos de sci-fi. É um filme muito menos subjetivo que Mulholland Drive, porque ele também te leva numa jornada um pouco confusa, mas quando ele vai chegando no final, ele vai amarrando de pouco em pouco aquelas várias pontas soltas que tinham ficado. Então você tem um final muito mais explicado, muito mais redondo do que Mulholland Drive te dá. Apesar de não ser um filme muito aclamado, considerado muito incrível, eu gostei bastante. Eu não quis dar uma sinopse desses 2 filmes, porque eu acho que as descrições deles não fazem jus ao que os filmes realmente são. Então, caso você tenha curiosidade de ver, fica aí a minha recomendação pra vocês, mas tentem pesquisar o mínimo possível sobre o significado deles ou sobre a história deles com antecedência. Por fim, a última recomendação que eu queria fazer pra vocês esse mês é Rain Man. Rain Man conta a história do Charlie, que é um homem que, depois do falecimento do pai dele, com quem ele não tinha mais contato, ele descobre que ele tem um irmão mais velho chamado Raymond. E ele descobre que ele tem um irmão porque o pai dele deixou toda a herança, $3 milhões, que ele tinha em nome de um hospital psiquiátrico. E o Raymond, o irmão dele, está justamente internado nesse hospital psiquiátrico por conta de ter sido diagnosticado com autismo e síndrome de Savant. Então, de olho só ali em arrumar um pedaço da grana pra ele, o Charlie basicamente sequestra o Raymond do hospital onde ele estava, só que ele descobre bem rápido que ele não tá nem um pouco preparado pra dar o suporte que o irmão dele precisa. Apesar das segundas intenções iniciais que o Charlie tinha, ele e o irmão acabam desenvolvendo ali um laço emocional mais forte ao longo dos dias que eles passam juntos. Pra mim, é um filme muito interessante de se ver hoje em dia, considerando todo o conhecimento que a gente tem sobre autismo que a gente não tinha há 37 anos atrás, quando esse filme foi lançado. O que é uma coisa inegável é que Rain Man foi por muitos anos a única representação autista mainstream que nós tínhamos na mídia. O Dustin Hoffman, que é o ator que interpreta o Raymond, ele buscou ali ter uma convivência com pessoas com autismo e com síndrome de Savant para poder buscar entender e compreender melhor qual seria a melhor forma de representar elas no filme. Eu não sou a pessoa que pode te dizer se é ou não uma boa representatividade de uma pessoa com autismo. Caso você tenha interesse na visão de uma pessoa com autismo sobre esse filme, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do Max Derrett, que fala um pouco sobre isso, na visão dele como um homem autista sobre Raymond. Só que a gente precisa lembrar também de que a comunidade autista não é um monolito e que todas as pessoas autistas não pensam exatamente da mesma forma. Foi o que eu achei sobre o filme e nos comentários também do vídeo dele tem outras pessoas autistas dizendo o que é que elas acharam do filme, como que elas se sentiram sobre. Então, caso você queira saber mais, faça a sua própria pesquisa, veja o filme caso você queira e forme as suas próprias conclusões sobre a narrativa que é mostrada no filme. De qualquer forma, pra mim, ver Rain Man foi muito interessante, nem que seja pra compreender a forma que o autismo era visto há quase 40 anos atrás. Além disso, eu acho que é muito importante pra gente lembrar que, apesar do que muitas pessoas queiram dizer ou queiram achar, neurodivergência não é uma coisa que surgiu no século XXI. De qualquer forma, esse mês eu não vi nenhum filme que eu achei ruim, então eu vou deixar aqui pra vocês todos os filmes que eu vi e as notas deles. E se você quiser acompanhar os filmes que eu vejo e as minhas notas pra eles, não que eu seja uma grande crítica de cinema não, tá? Mas caso você queira, só porque você é fofoqueiro ou alguma coisa assim, eu vou deixar o meu Letterboxd aqui na tela pra vocês, ó. E vocês me sigam lá pra vocês fofocarem aí comigo sobre o que eu estou assistindo. Agora falando de jogos, eu não terminei nenhum jogo esse mês.
infelizmente. Então eu vou deixar aqui como uma menção honrosa o Persona 5 Strikers, que eu zerei no dia 31 de julho, então assim, quase agosto, né? Eu gostei muito de Persona 5 Strikers, apesar do que o fandom de Persona possa dizer. Algumas pessoas amam, algumas pessoas odeiam. Eu gostei, eu achei muito bom. Então, caso você goste de Persona, eu acho que vale a pena dar uma chance. Agora, pra fechar esse novo quadro do canal, eu vou inserir um mini quadro dentro do quadro novo, que é o quadro de updates. Essa sessão vai ser destinada a eu fazer pequenos updates sobre alguma coisa que eu esteja assistindo, ou jogando, ou lendo, seja o que for, para que a gente possa retornar para essa sessão no próximo mês, caso eu já tenha acabado de assistir ou jogar a coisa que eu citar. Espero que tenha feito sentido. Enfim, para iniciar a sessão de updates, eu atualmente estou na 3ª temporada de Arrested Development. Falta só um episódio pra acabar essa 3ª temporada. As próximas temporadas não são consideradas muito boas, então eu tô um pouco preocupada sobre como vai ser. Porque até agora eu achei a série legal, mas nada muito absurdo, sabe? Ela tem aquele humor que te dá uma vergonha alheia, sabe? Então é um pouco doloroso de assistir. Mas tá sendo legal. Além disso, por conta do último vídeo que eu lancei, que foi sobre jogar mal, eu comecei a jogar Hollow Knight em live, pra poder pegar pedaços de clipes e botar nele, e eu acabei tomando gosto pelo jogo. Por agora, eu tô me divertindo bastante, só que eu ainda não fui muito longe. Então vamos ver quanto tempo eu consigo continuar jogando ele sem sentir raiva. No próximo update a gente vai confirmar isso. E eu também tô jogando Persona 3 FES, né, que é uma das versões originais do Persona 3. Eu tô progredindo bem devagar nele, eu ainda tô no mês de junho no jogo. No início ele tava me irritando bastante, mas agora já tá bem mais fácil de jogar e bem mais simples. Então vamos ver como que fica ao longo do tempo aí. Quando eu acabar o Persona 3 FES, eu provavelmente vou lançar um vídeo sobre ele, então fiquem ligados. Enfim, essas foram as minhas recomendações do mês de agosto. Eu espero que eu tenha sido capaz de gerar em vocês algum tipo de intriga ou curiosidade pra conferir elas. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like nele aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você poder ter uma notificação quando sair um vídeo novo, quando eu fizer live também, que eu tenho feito lives com mais frequência agora. Eu também fiz um Twitter pro canal, me segue lá pra gente poder falar sobre os vídeos, pra vocês poderem me mandar perguntas. Lá eu posto quando eu vou fazer live, eu posto também updates sobre o progresso nos vídeos novos, então eu vou ficar muito feliz se você for lá e me seguir no Twitter também. E é isso, gente, muito obrigada por assistirem, até a próxima, tchau, tchau!